Oi, pessoal. Outro tipo de gráfico é o pictograma. Os pictogramas exibem os dados por meio de símbolos. E esses símbolos geralmente estão relacionados com o tema apresentado. E isso confere eficiência e atratividade ao gráfico. Atratividade significa o gráfico é atrativo. Porque tem gente que olha para o gráfico e diz, não quero nem olhar para isso. Mas quando ele é atrativo, você já presta atenção. Então, por exemplo, vamos fazer esse gráfico aqui, vamos analisar esse gráfico, né, que fala do número de turistas que entraram no Brasil. Não sei, e tem vários anos aqui, tá vendo? Olha, nesse tipo de gráfico, a gente vai usar uma maleta e cada maleta dessa vai representar 500 mil turistas, tá? Então, em 1974, observa aqui, tem uma maleta. Então, eu posso afirmar que em 1974 entraram 500 mil turistas? Não, eu não posso afirmar 500 mil turistas, porque a maleta está representando 500 mil turistas. Mas se você observar, aqui a gente tem, ó, em 1974, 480.267 turistas. Agora, 480.267 turistas é um número bem próximo de 500 mil, tá? Então, aqui a gente trabalha com o arredondamento. Tem que arredondar, porque senão não vai dar para fazer, tá? Não tem como desenhar uma malinha para cada turista que entrou. Então, a gente agrupa tudo e representa uma malinha, 500 mil turistas por uma malinha. Então, em 1984, a gente tem 3 malinhas, ou seja, 3 vezes 500 mil dá 1.500.000 turistas. Vamos ver se está mais ou menos certo. Então, em 1984, tá vendo? Ó, 1.595.726. Então, 1.595.000 é muito perto de 1.500.000. Então, foi arredondado corretamente. A gente tem que arredondar ou para cima ou para baixo, tá bom? Aqui, em 1994, vocês vão observar que a gente tem 3 malinhas e mais a metade de uma mala. E a metade, então, da mala corresponde a 250 mil turistas, tá? Então, vamos fazer a conta rápida, né? Então, seria 500 mais 500 dá 1 milhão, 1 milhão mais 500 dá 1.500.000, 1.500.000 mais 250 mil dá 1.750.000. Vamos olhar. Então, ó, foi arredondado, tá vendo? Ó, 1.750 é aproximadamente 1.853. É o número mais próximo. E aí a gente faz a mesma coisa e é só fazer uma continha básica, né? Conta fácil, porque de 500 em 500 a gente consegue fazer de cabeça, tá? Então, isso que eu acabei de falar está aqui escrito, ó. Observe que os valores do gráfico são aproximados, como no ano 2004, em que 4.793.703 turistas entraram no Brasil e um gráfico mostra uma quantidade aproximada de 4.750.000 turistas. Nesse caso, como cada maleta representa 500 mil turistas, a metade da maleta, né, que significa a metade do símbolo, representa 250 mil turistas. Para construir um pictograma, é fundamental que todos os símbolos tenham o mesmo valor, o mesmo tamanho e também o mesmo valor. E os espaços entre eles sempre sejam iguais. E o critério de arredondamento não induza a uma falsa interpretação dos dados, tá? Então, a gente tem que arredondar de maneira correta. O próximo gráfico é o gráfico múltiplo. Em algumas situações é necessário representar simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, né? Duas ou mais características da amostra. Se a gente fizer um gráfico para cada amostra, a gente não consegue fazer essa visualização de maneira correta. Então, para facilitar essa comparação entre características distintas, podemos construir um gráfico múltiplo.
Então, a palavra múltiplo significa muitos, tá? Considere, por exemplo, o gráfico abaixo, que fala sobre a população urbana e rural no Brasil em percentual. Então, nós temos aqui as barras roxinhas, representam a população urbana. As barras azuis representam a população rural. Então, só de observar esse gráfico, a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Olha só, em 1950, o que tinha mais? O que tinha mais? População urbana ou população rural? Né, ó, rural é o azul. Então, a gente percebe claramente que a população rural era maior do que a população urbana. Urbana quer dizer pessoal que vive na cidade, né? Então, tinha mais gente morando na área rural, ou seja, na área do campo, do que dentro de cidade. E aí a gente já consegue perceber que em 1960 aumentou o número de pessoas na área urbana e diminuiu um pouco, né? Ó, tá vendo? Diminuiu. Se você quiser unir as pontinhas aqui, você vai ver que teve uma queda. E para cá aumentou, tá vendo? E aqui então também aconteceu, ó, um aumento na população urbana e uma queda na população rural. Um aumento na população urbana, queda na população rural. E aí a gente vai observando sempre uma queda na população rural e um aumento na população urbana. É fácil de visualizar. E aí, com base na situação apresentada, vamos fazer algumas considerações. O gráfico de colunas múltiplas, né? Múltiplas é porque tem mais de uma coluna, que fala da população urbana e rural, indica mudanças em alguns aspectos da população brasileira no período de 1950 a 2010. Cruzando as informações, podemos observar que a população rural predominou até 1960. E a partir da década de 1970, ó, a partir de 1970, tá vendo? Houve maior concentração da população nas áreas urbanas. Então, a partir, ó, sempre a população urbana aqui é maior do que a rural. Então, isso aqui é um gráfico que foi obtido tá lá no IBGE, é do Censo Demográfico de 2010, ok? Então, a gente tem que olhar o gráfico e fazer a interpretação correta. O gráfico, ele mostra para a gente claramente os dados que foram coletados numa determinada pesquisa.